Olá! Como prometido, hoje nós vamos falar um pouquinho de Feng Shui. 2 ou 3 dias falando de Feng Shui, porque é um assunto muito gostoso e é um assunto que está na nossa vida e que ele também traz alguns pontos muito importantes nos relacionamentos. Feng Shui é uma técnica muito antiga, chinesa, de origem chinesa, onde lá atrás os camponeses chineses, eles precisavam saber como lidar com a natureza. Eles tinham as plantações e eles foram desenvolvendo conhecimentos para equilibrar a nossa estadia aqui com a natureza, para que não houvesse agressão, para que conseguisse se entender e haver equilíbrio, porque eles sabiam que se eles desequilibrassem algo da natureza, ia ter uma catástrofe, ia ter os deslizamentos que a gente vê agora, e eles viviam da terra, então eles precisavam saber exatamente o que fazer, como fazer, que hora plantar, que hora colher, e aí eles foram desenvolvendo técnicas e uma sabedoria gigante, e hoje, o que acontece? O Feng Shui se desenvolveu, várias vertentes de Feng Shui, e o que eu uso aqui é uma base da escola do chapéu negro, mas eu coloco também já um olhar sistêmico nesse Feng Shui. Porque todas as técnicas milenares, ancestrais, que vêm empiricamente trazendo tanto conhecimento, precisa ser atualizada. Então, lá atrás, eles não sabiam os nomes técnicos, nem os porquês, mas eles sabiam que aquela era a lei, aquela era a forma de plantar, aquela data plantava, mas eles não tinham, assim, tanto entendimento, tantos nomes, né, tantas nomenclaturas como nós temos hoje. Então, hoje eu estava estudando neurociência, já vindo também com as constelações, a gente consegue descobrir mais coisas, né? E aí nós vamos acrescentando. Então, eu apresento para vocês o baguá. Esse é o baguá. O baguá é um instrumento que já foi desenvolvido depois, porque o ser humano não consegue acreditar e trabalhar e confiar sem ter um símbolo. Então, por isso que a igreja fez santos, né? Buda, tudo tinha que ter um símbolo. Que tem os símbolos, porque o ser humano precisa visualizar, precisa ver, precisa de um objeto. Então, foi dividido a parte do ambiente em 9 áreas. E essas 9 áreas são áreas que têm a ver com a nossa vida, né? Com o nosso dia a dia. E a nossa casa é o nosso porto seguro. Então, se você entra dentro da sua casa e você não gosta de onde você está, você se sente mal, é uma casa que te traz desânimo, você precisa olhar, porque ela manifesta o seu subconsciente. A nossa casa, assim como nós e com todos os ambientes, tudo aquilo que é sólido, né, que é matéria, ela tem ali uma energia estagnada, uma energia presa, que é a própria energia que a gente traz dentro de casa, quando chega contrariado, quando faz uma briga, quando fala muito palavrão. E também, quando a gente muda de casa, às vezes a vida muda para melhor ou para pior. Porque pode ter energias impregnadas, que são energias que veio antes. E aí a gente lembra de quê? Lembra da nossa constelação familiar. Que a gente carrega tudo aquilo para um campo morfogenético, tudo aquilo que veio antes. Então, a gente fala, e chega sempre nas mesmas coisas, né? Por mais que que é antigo, essa sabedoria já existia, já estava lá. Então, eu trouxe o baguá, assim, para vocês olharem, e dividi também um apartamento, eu acho que isso aqui é uma casa, uma planta baixa, para vocês entenderem que se não tiver o baguá aqui, que esse aqui vocês podem imprimir. Normalmente eu imprimo em papel transparência, sabe aquele plástico? Eu imprimo colorido, frente e verso, as 2 iguais, aí eu junto e mando plastificar. E aí eu fico com o baguá na mão. E aí, essas 9 áreas, 8 mais o centro, você vai olhar para a sua vida e vai ver
qual é a área que está realmente com problema. Você vai identificar essa área. Você olha assim, bom, estou com problema para o relacionamento, né? Então, eu vou colocar na minha casa e vou identificar o problema do relacionamento, a área do relacionamento, e vou fazer o devido trabalho que eu tenho. Porque, às vezes, eu não tenho condições de olhar para dentro direto, sabe? Às vezes, eu não tenho condição de olhar para as minhas dores. Mas, quando eu vou limpando a energia, tirando as memórias de dor que estão ali impregnadas, limpando o ambiente, clareando, né? Para que eu não tenha depressão, abrindo janela, lavando cortina, tapete. Eu vou criando um movimento nessa energia que está estagnada. E como tem aquela, acho que é Mestre Megildo que falava, assim dentro, assim fora. Então, o que estamos aqui dentro se manifesta fora. E a mesma coisa. Então, se não dá para olhar para o interno, arrume o que está se manifestando no seu ambiente, no seu carro, na sua mesa de trabalho. Vai observando. Nós vamos dar uma olhada aqui agora como é que faz. Então, eu vou voltar. Eu acho que nessa planta muito terrível, você não achei outra melhor, que a porta de entrada está aqui. Eu imagino que aqui tem uma varandinha, que é uma casa, e essa porta de entrada está aqui, ok? A parte do baguá que vai vou ficar alinhada com a porta de entrada é sempre essa aqui, que é a área de carreiras, que é a área do eu, que é aquela área que eu vou entrar, vou ver da porta e aí eu vou ver se eu entro ou não. Então eu vou perceber como é que eu vou me sentir. Então, eu vou identificar aqui para vocês. Depois nós vamos nos outros slides para dar uma olhada, ok? Então, eu alinho a porta de entrada com a área do trabalho, do eu, e vou deixando com que o baguá vá se espalhando aqui. Então, a área do trabalho, o trabalho está aqui, a porta de entrada, a área do trabalho está aqui. E ele vai se espichando aqui, ó. Cadê? Ó, vou galhar. Vocês já viram aqui tudo que tem aqui no meu slide. Vamos lá. Ó, ele vai espichando aqui, entendeu? Então, aqui é a porta de entrada, a parede da porta de entrada, e a última parede do cômodo ou da casa é outro preço. Então, isso aqui a gente estica, né? Ou deixa ela como um elástico, assim, para os lados. Ou para cima ou para os lados. Ela vai se moldando a tudo isso. Então, se vocês não têm um baguá, não querem fazer, divida em três. Encontre aqui as áreas. O meio é saúde e equilíbrio. Então, a partir do meio, você vai fazendo. O que acontece com o baguá? Ele vai fazendo os cortes, né? E esses cortes aqui, eles falam que fica uma área faltante, que nem aqui faltaria alguma coisa. Porque tem um pedaço aqui que não tem construção. Mas, o que é muito importante na hora de fazer o Feng Shui? Colocar a sua intenção. Então, sabemos que hoje a gente manipula energia, né? E mandamos energia para vários lugares. Então, se você acha que a sua casa está faltando um pedaço, mentalmente estica. Coloca a sua intenção de que a planta está completa e vamos embora. Então, vamos lá. Quando eu entro numa porta, eu abro a porta, vejo o ambiente, né? E aí, não sei se vocês já ouviram falar de Qi, Qi, energia vital, que é o que a gente usa, prana, que é o que a gente usa muito no Reiki. Então, é essa energia que a gente sente quando entra no lugar. Aqui nós temos uma porta de entrada voltada para um sofá maravilhoso, um sofá azul, que tem tudo a ver com a nossa área do trabalho, contra entrar numa outra sala bagunçada. A experiência de sair de casa sem forrar a cama e voltar à noite e encontrar a cama sem forrar é triste. É como se você não tivesse feito nada no dia, né? É uma falta de ânimo, é um desânimo. Então, são pequenas coisas, pequenos costumes que a gente vai colocando no nosso dia a dia.
Então, estou na minha porta de entrada aqui. O que que é? É a primeira impressão. É aquela vontade de entrar ou não. A nossa apresentação para a vida, a nossa apresentação para a sociedade, o meu eu está na minha porta de entrada. Então, por isso que a porta de entrada tem que ser funcional, de um tamanho nem muito grande, nem muito pequeno, também não dá para ser estreita. A porta de entrada principal, ela tem que ser ampla para passar os móveis, ela tem que abrir direto, ela não pode ter um monte de coisa atrás dela, não pode estar emperrada, maçaneta quebrada. Então, o cuidado com essa porta de entrada, porque ela é o seu cartão de visita. Ah, eu não entro pela porta principal, eu só entro pela porta dos fundos. Então, aí você se pergunta por que você precisa estar sempre entrando pelas portas dos fundos. Porque a energia entra pela porta da frente. Se você tem a porta da frente sempre fechada, presta atenção, se não é uma mania de limpeza, se é algum preconceito, e tem, procura esse sentimento. Que sentimento é? Por que eu estou entrando só pela porta do fundo? E olha para esse sentimento com muito carinho. Então, as cores predominantes são o azul marinho, o azul profundo, porque é o elemento água. É como se fosse o fundo do mar. Quando você vê elemento água, cores azuis, entrada, né? É porque a gente está trabalhando ali o nosso ambiente de trabalho. O nosso eu superior, aquilo que nos nutre, a água fluida, motivadora, ela entra em todos os lugarzinhos, né? Então, que a gente seja, assim, fluido, maleável, correto, sem mais nem menos. Uma água que seja fluida. Aí, eu estou seguindo algumas, mais ou menos eu fiz pelo lugar onde eu moro, né? Digamos que a nossa área dos amigos, que entramos aqui, ok? Entramos aqui, entramos no trabalho. Do lado direito é o lado da compaixão e o lado dos amigos. O elemento é metal e a gente define essa área como o jeito que a gente quer tratar as pessoas, o jeito como os outros também irão nos tratar. Então, ativar esse setor faz com que a gente traga para perto de nós anjos protetores, bons amigos, muita empatia, porque é um lugar onde você teria gentilezas. Então, é um lugar para você colocar, sabe aquele que você chega que você quer colocar uma chave, colocar um apoio, um sofazinho para sentar e tirar o sapato, um aconchego, né? Então, é aí que a gente vai ter essa área da compaixão e dos nossos amigos. E aí eu coloquei ali uma varandinha arrumadinha e coloquei também uma varanda cheia de caixas. Caixas. Alguns falariam, nossa, mas é uma varanda próspera, porque compra bastante. Mas no lugar, né? Não está agradável aos olhos. E é muito importante a gente prestar atenção. Quem vem para terapia, eu sempre peço para me mandarem as fotos do seu local onde você vive. E as pessoas não conseguem mandar. Né? E eu falo, eu posso ajudar, não vou julgar, mas ninguém, muito poucos mandam, né? E aí, passando um pouquinho mais para frente, subindo, a gente vai encontrar o setor dos descendentes e da criatividade. É uma área onde o branco é bem-vindo, porque é um elemento metal. E aí, assim, não é só a área dos nossos filhos, mas do nosso legado. Tudo aquilo que a gente vai deixar para a humanidade. E aqui eu coloquei como se fosse uma lavanderia, né? Uma sala, os pais aqui ensinando os filhos, o filho ajudando na limpeza, né? E um outro lugar onde as pessoas só vão entulhando roupa. Isso é muito importante que a gente faça com os nossos filhos. Ensinar eles a viver. Que filhos nós deixaremos para o mundo? Aquele que não sabe fazer nada, que não sabe dar conta de si? Ou alguém que também aprendeu que tem que ter colaboração, que é empatia, olhar para o outro e viver de forma muito agradável. Então, se você está com problema com um filho, dá uma olhada como está a área dos descendentes, né? Coloque ali, aí como é que eu vou curar? A gente fazer uma limpeza, que eu já fiz essa limpeza, já tenho um áudio, talvez aqui, senão eu vou deixar.
essa limpeza interna, essa limpeza espiritual, essa limpeza de energia, enviar muito amor para esse filho, você vai colocar ali, se for criança, muito material de desenho, lápis de cor, quadros muito coloridos. A base é branca, mas os detalhes coloridos para ativar essa imaginação, essa criatividade e essa vontade de aprender. Isso é muito interessante a gente fazer. Eu fiz com os meus, os que eu consegui. Relacionamentos. Se você está com problema no relacionamento, dá uma olhada no seu quarto, principalmente, mas dá uma olhada onde que ficou o setor de relacionamento na sua casa. Às vezes está no banheiro, às vezes está no quartinho da bagunça, e ele pode estar em vários lugares. Aqui eu coloquei um quarto, né? 2 quartos de verdade. O que é mais inspirador? Se você vai querer fazer amor com uma pessoa, né? Qual quarto você vai escolher, se você puder escolher? Olha o primeiro quarto e olha o segundo quarto. O segundo não dá nem vontade de olhar para a pessoa, porque a pessoa está tão entretida ali com o celular que não dá vontade de fazer nada. Então, olha ao seu redor e veja como está o seu setor de relacionamento. E aí, o que é ideal que a gente faça, além de roupa, não é para ficar em cima da cama. Roupa é para ficar guardada na gaveta ou no guarda-roupa. Sabe? Mas é muita roupa. Então, para que tem muita roupa? Vamos olhar aqui para dentro? Para que tem tanto? Né? Então, a cama tem que ser convidativa, né? Aí, se quiser, coloca elementos cor-de-rosa, porque o rosa, ele é calmante, ele é amoroso, né? Elementos terra. Então, a terra, ela é sólida, ela é centrada. A pessoa não vai ficar divagando, né? E aí, é ali que a gente vai lidar com as nossas relações mais profundas de amor e empatia. É no setor de relacionamento. Então, colocar objetos em pares, uma cama com cabeceira, uma luzinha amarela, branca amarelada, para que você possa dormir mais tranquilo, um abajur, para ir abaixando essa energia, abaixando a adrenalina e você ter um sono muito reparador. Vou falar uma coisa para não me esquecer, porque não está escrito no slide. Vou voltar lá em cima, depois eu volto aqui nos relacionamentos. Quando a gente aplica aqui o baguá, você pode aplicar ele de 2 formas. Ele inteiro na planta baixa, como nós estamos fazendo agora, ou ele por cômodo. Cômodo por cômodo, eu aplico o baguá. Nossa, mas vai ficar muito igual uma parede de uma cor? Não. Um elemento de cada setor, né? Mas o importante não é colocar, é tirar o que está errado, né? Então, vocês estão vendo aqui. Eu preciso de ter equilíbrio no meio da sala. Então, minha sala, o que tem no meio? Ah, tem uma banqueta quebrada. Tira. Coloca um vaso de flor, né? Flores amarelas. Então, eu posso pegar esse baguá e vir aqui nesse quarto, na porta de entrada. Deixa eu descobrir aqui a porta de entrada dele, porque é um mistério. Deixa eu ver. E tem um banheiro, as suítes são bem danadas. É aqui a porta de entrada, ó. Então, eu venho aqui, alinho o baguá aqui e vou fazer... Onde seria? Então, aqui, ó. Eu alinho o baguá aqui, ok? Aqui fica a área do trabalho. Aqui dos amigos, né? Aqui dos filhos, ou criatividade, descendência e criatividade. Aqui do relacionamento, ó. Então, aqui poderia não ter nem banqueta, né? Uma cama que está encostada aqui na parede, não tem nem travesseiro, muito menos forro, e a mesinha do lado de lá está com o pé quebrado. Nossa, eu fui longe, né? Como é que eu arrumo isso? Filho da parede, precisa ter energia fluindo aqui. Nem que seja uma frestinha, precisa. Coloca a mesinha, não dá a mesinha. Coloca uma mesinha pequenininha, assim, suspensa, né? E coloca ali 2 objetos impares, 2 pombinhos, o porta-retrato do casal, coisa que raramente tem.
porta-retrato com a figura do casal. No quarto tem a galera do Corinthians inteira, mas não tem uma foto do casal. Então, o quarto só entra o que é do casal. Ah, mas meu filho fica fora. Aqui, ó, bota aqui ele aqui, ó. Bota fora. Aqui o quarto de casal é do casal, ok? Então, vou passar lá para fora. Peraí, vou falar uma outra coisa aqui. Digamos que a pessoa é solteira, né? E ela diz que quer um relacionamento. E aí ela tem aqui uma cama, vamos para outro quarto. Tem uma cama de casal. Ela tem um criado muito só. Criado muito também. Aqui tem uma foto de uma mulher guerreira lutando, né? E tudo abarrotado de coisa. Tudo virado. A mulher, inconscientemente, ela não quer um relacionamento. Ela está manifestando na decoração, no lugar, na cama de solteiro, o fato de ter um criadinho só e não ter nenhuma gaveta livre, no guarda-roupa não tem nada livre para se chegar uma pessoa ficar com ela, sabe? Vem morar em casa, não tem lugar. Então, ela não tem aqui no quarto, por exemplo, nenhum lugarzinho que tenha um espaço. Vamos ver se tem aqui, na sala. Para o casal, um cantinho para o casal. Não tem. Duas cadeirinhas para que ficassem sentados, conversando. Não tem. Então, essa casa não estaria pronta energeticamente para esperar esse ser que quer entrar, né? Que ela diz que quer. E aí, só que não tem foto de casal, não tem nada romântico, não tem nada, é tudo muito abstrato, tudo muito só mulher, sabe? Não rola. Então, o seu inconsciente está dizendo para você, olha, você não quer. Você diz que quer só para agradar os outros, mas de verdade você não quer. Então, trata isso porque você não quer, entende esse seu inconsciente e bora fazer as curas. Aí, digamos agora que nós vamos para o setor do futuro, que é o sucesso. Então, você está na linha de frente aqui, na porta de entrada, na parede da porta de entrada, a parede de frente mais longe é a parede do futuro e do sucesso. E ela é o nosso desejo para o futuro, que se reflete nesse espaço totalmente, os nossos sonhos. Só que assim, ela é elemento fogo, então objetos, se tiver que ter quadros, são quadros com movimentos, eu vou dizer bem uma coisa, Banco Santander, aquela cama, aquilo é puro elemento fogo, né? Eles têm uma boa pegada de Feng Shui e o Feng Shui do logo deles é elemento fogo. Então, coisas que girem muita energia, que vibrem, aí não são objetos em par, são objetos em trio. Por quê? A natureza foi moldada para viver em equilíbrio, yin e yang, masculino, feminino, pares. Então, quando você está em pares, os relacionamentos tendem a dar mais certo. Quando entra um terceiro, aquilo desequilibra. Então, se você olhar nos relacionamentos, relacionamento é a dois. Quando entra um terceiro, o casamento tende a acabar. Sociedade também. Mesma coisa em sociedade de empresas. 3 sócios não funciona. Bota 4. Por quê? 2 vão se unir contra 1. O que acontece nos relacionamentos? A mãe se une com o nosso marido e você fica sozinha. Então, sempre 2, ok? Agora, no caso de futuro, sucesso, prosperidade, lugar que você precisa de energia, aí sim, bota trio, ok? Então, digamos que a gente tem uma cozinha que é do futuro e do sucesso. Se tem coisa em desordem, que nem essa pia, né? Aqui não se fala de ser mania, né? Mas de ter equilíbrio, né? Equilíbrio. Porque é triste ver a bagunça, ela vai tomando conta dos lugares. E ela vai pegando sua energia. Então, cores fortes como vermelho, laranja, porque ele é elemento fogo. Recortes, fotos dos seus objetivos, das coisas que vocês tiveram sucesso. Se é um escritório, coloque a foto do seu diploma nessa parede. Entende? Coisas que te remetam ao futuro. Coisas de mais
podem levar você a ter excesso de futuro, que vira ansiedade, e coisas de menos pode te deixar sem vontade de ir para a vida, sem ânimo para ir para a vida. Então, olhamos esse setor. Poder e prosperidade. Representa quão poderoso você tem e pode fazer você ainda aumentar mais a confiança em si. Então, ela já remete às nossas vitórias, aos nossos sucessos, ao nosso poder de materializar, né? E ela pode aumentar isso também. Ao fazer com que a gente aumente a nossa confiança, vá atrás dos nossos sonhos, realize os nossos dons. E prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade é fazer aquilo que está de acordo com a sua índole, com o seu caráter, com o que você sonhou. E digamos que a gente tem um banheiro, né? No setor do poder e da prosperidade. A prosperidade, ela tem uma cor magenta, que é aquele meio, quase um roxinho, quase um lilás forte. E ela tem o elemento madeira. Então, se você quer elevar isso, né? Você ativa ele com coisas nobres, com elementos de luxo, com coisas douradas, para que esse banheiro fique com prosperidade. E aí a gente vê um outro banheiro ali, olha, com uns baldinhos sem tampa, um monte de mofo, um mofo, ele vem trazendo assim, olha para cá, olha para cá. Então, se no poder e no prosperidade está vindo o mofo, vai imediatamente arrumar o mofo e vai imediatamente também ver qual é o setor que ele está e corrigir aqui dentro. Corrige fora, mas também olha para dentro. Começa a fazer o movimento. Então, esse banheiro aqui, babau, não dá. Mais uma área do Feng Shui, comunidade e família. Coloquei aqui como uma lavanderia, né? Então, uma lavanderia nesse setor da família, né? Que vai trazer consciência das pessoas que mudaram a nossa vida. Tudo se manifesta aí. Lembranças de família, passeio junto com a família, brasão da família, coisas que remetem à família. Ah, mas esse trem da lavanderia. Põe um detalhe verde, põe um elemento madeira, coloca a sua intenção num presente, talvez, que lembre a sua família, algo que lembre eles, que eles gostavam muito, um quadro que remeta que seja mais simbólico, né? Mas que remeta a alguma coisa que lembre a sua família. E aí a gente olha do outro lado, as roupas todas esparramadas pelo chão, a confusão, até que tá bonitinha, tá branquinha, mas a confusão instalada, né? Coloca os cestos, que os cestos de vime, os cestos de palha, vem do elemento madeira, tá bom? E muito importante também que a gente traga para dentro da nossa casa a natureza, porque ela ela doa esse chi, essa energia vital. Ela usa para ela e o que ela não usa, ela solta no ambiente. Então, ela faz limpeza energética diária na sua casa, sabe? Traga elementos de madeira, palha, sisal, que mais que eu gosto muito? Eu gosto muito da madeira. Eu gosto de ir no parque trazer um pedaço de madeira de árvore que caiu. Eu trago as coisas para minha casa, né? Porque eu acho que eu sou um ser integrado com a natureza. Isso me alimenta, isso me faz fluir a minha energia. Não é nada inteligente. No dia seguinte, se eu tiver com vontade, jogo fora. Mas eu trago, curto, me traz lembrança que eu fui no parque e eu curto aquilo ali por um tempo. O cantinho da sabedoria e o cantinho da espiritualidade, ele já é quase voltando na porta de entrada. Ele já é chegando ali do lado do trabalho, do eu, né, da nossa entrada. É um canto já voltando e é um canto que se você ativar ele, você vai ter a sua espiritualidade muito ativa e você nunca vai ficar num beco sem saída. Porque quando a gente tem isso dentro da nossa casa, não precisa nem ser nesse lugar. Você pode achar outro lugar, mas se for nesse é melhor. De conexão. Esse é o seu canto de conexão. A cor dele já é a cor azul, que é um elemento, uma cor muito tranquilizante.
uma cor de cura, né? E o elemento madeira. A madeira, ela ativa qualquer setor. A madeira, ela é realmente nobre. E ela ativa, tá em dúvida? Traz uma planta, que é o elemento madeira. Tá? Só vai prestar atenção se ela tem ponta. Se ela tem ponta, ela é mais agressiva. Então, no setor do relacionamento, ela não vai ficar muito boa. No setor do relacionamento, eu quero pontinha mais arredondada. E vai aprendendo a lidar com essas energias. Aí nós temos o centro da nossa casa, ou o centro do nosso cômodo, né? Se fizer o baguá na casa inteira, o centro da casa. Se fizer o baguá por cômodo, o centro do cômodo. Aí o elemento é cor amarela, porque ela é o nosso centro. Lembra que, assim, a gente faz sempre meditação de alinhamento, que a energia entra pelo topo, né? Pelo céu, pela nossa conexão com o divino, e vai passando, limpando e levando para a Mãe Terra. Então, essa saúde física e emocional, esse nosso equilíbrio, ele vem exatamente aí, desse centro da nossa casa. Desse centro onde a gente mora, no nosso canto, que precisa ter tudo aquilo que a gente gosta. Então, cuidem da casa de vocês. Observem o que está quebrado, observem o que não está funcionando, observem aquilo que traz transtorno. Às vezes vocês têm na casa de vocês produtos que não são de vocês. Devolvam, né? Não fiquem com nada entulhado. Aos poucos vocês vão conseguindo, porque é um trabalho de formiguinha. Limpar a sujeira é mais fácil. Você contrata um ajudante, a pessoa vem, limpa a sujeira. Mas organizar é mais trabalhoso, né? Você vai com paciência, olhando as coisas, você anota aquilo que você fez, coloca etiqueta. E se você coloca etiqueta, você não esquece. E se outra pessoa vai guardar, essa outra pessoa vai ler lá. Aqui estão as contas de luz. Ela não vai colocar boleto de convênio médico. Está escrito. Você começa a fazer como se fosse um guia da sua casa. Mas com muita paciência, com muito amor, olhando com carinho, porque é tudo uma lembrança sua, né? E aí a gente fica com a nossa primeira parte de Feng Shui, para que vocês entendam direitinho como funciona o baguá. Se tiverem dúvidas, pode me perguntar. Eu vou responder com muito prazer, ok? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta.